Amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Beatriz Sorrentino, que é professora pela UFMT, de filosofia, fez a graduação dela na Federal da Paraíba, o mestrado na Unicamp e o doutorado na USP. Então, só pela formação dela, a gente já percebe que ela passou por várias instituições de várias regiões, né? Isso é muito bom também. E ela tem uma pesquisa mais voltada para o tema da filosofia da ação, que é um tema bastante interessante, interdisciplinar também, dialoga com áreas fora da filosofia, e acho que vai ser a primeira conversa mais voltada a esse tema, né? Aqui a gente falou com outros pesquisadores um pouco, mas não exatamente, né, sobre o tema da filosofia da ação. Então, espero que, que essa conversa, né, possa ajudar aí a construir esse acervo, né, das conversações em vários temas. E a gente tenta aqui sempre trazer temas diferentes, né, e esse tema é um dos temas importantes de pesquisa na filosofia, e a Beatriz tem se dedicado a isso há bastante tempo, né? Então, obrigado pela sua presença aqui no canal, e já lhe passo a palavra aí, se você quiser iniciar falando da sua trajetória, e fique à vontade para contar para a gente como é que foi a chegada nesse tema e seu objeto de pesquisa. Ok, então, boa tarde, obrigada por me receber aqui no canal. É sempre divertido quando a gente pode falar um pouco mais sobre filosofia, especialmente quando a gente supõe que alguém quer saber sobre o que a gente pesquisa, né? Então, também obrigada a quem assistir, né? De fato, eu passei um pouco pelo Brasil na minha formação. Eu estudei na Federal da Paraíba, foi assim que eu entrei em contato, na verdade, com as discussões em filosofia da ação, ainda estava na graduação. Eu fui orientada pelo professor André Leclerc, e a gente desenvolveu um projeto de iniciação científica, que foi bem interessante no tempo, porque eu tive mais contato, um contato mais próximo com o que a gente chama de filosofia de tradição analítica, né? Não vou entrar muito nessa discussão do que é filosofia analítica ou continental, porque, no fim das contas, parece mais uma distinção de estilo do que de qualquer outra coisa, né? Mas existe, de fato, né, o que a gente chama dessa maneira de escrever, né, que é mais analítica. E aí eu fiquei, eu acho, bastante interessada naquelas discussões já na graduação. Então, eu acho que a pesquisa vem se desdobrando desde então, com algumas influências de filosofia continental, claro, né, algumas discussões do Paul Ricoeur influenciam os meus interesses de pesquisa, mas aí no doutorado, então, eu continuei discutindo essa ideia, quando eu já estava na USP, já não mais, claro, o que eu discutia na graduação, mas uma discussão sobre agência. Na filosofia da ação, a gente tem um problema, assim, tem dois problemas famosos relacionados à teoria que a gente chama da teoria padrão, ortodoxia em filosofia da ação. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso a seguir, mas aí eu desenvolvi essa pesquisa no doutorado, e é uma coisa interessante essa na filosofia, né, porque uma pergunta vai puxando outra, e então eu estou até hoje pesquisando a respeito de filosofia da ação, né. E isso pode parecer um pouco esquisito, né, porque as pessoas podem se perguntar, como assim, né, filosofia da ação, o que é isso? E como é que esse tipo de, de filosofia pode ser, enfim, minimamente interessante, né? O que isso quer dizer, né? Então, claro, quando a gente pensa em ações humanas, a gente pensa que já tem algumas discussões sobre ações humanas, né? A gente já tem a psicologia, a gente já tem a neurociência, né, que discutem ações humanas. Então, acho que vale a pena a gente pensar que a filosofia ela não vai discutir as ações nesse mesmo sentido, né, que a neurociência ou que a psicologia vão discutir. A gente vai dar um tratamento filosófico, né, às ações, a gente vai tentar responder questões que são filosóficas. Então, elas vão estar relacionadas com perguntas mais gerais sobre a ação, especificamente e especialmente a natureza das ações
E em muitos sentidos, eu acho que muitas vezes o que me interessou sobre filosofia da ação é como é que essa área da filosofia nos ajuda a pensar o tipo de entidade que nós somos, porque nós somos, na minha perspectiva, fundamentalmente agentes. Nós agimos, e isso é uma grande parte daquilo que constrói o que nós somos. Então, é lógico que esse tipo de discussão ela vai envolver mais ferramentas próprias da filosofia, né? Então, vai envolver análise conceitual, raciocínio crítico, argumentação, diferente da psicologia e da neurociência, que focam mais em questões bem mais específicas sobre agência, né? Sobre produção de ações. Então, eles vão desenvolver, são áreas do conhecimento que vão desenvolver um conhecimento bem mais próximo do que a gente chama de conhecimento empírico, e vão desenvolver protocolos experimentais para tentar responder hipóteses sobre questões sobre ação, né? Então, eles vão desenvolver hipóteses e vão tentar, então, propor protocolos experimentais para testar essas hipóteses. O que é interessante, mas não é o que a filosofia faz. E é lógico que a filosofia da ação, no entanto, ela, como grande parte das áreas da filosofia atualmente, ela tem uma perspectiva, e é lógico que eu vou falar assim, a filosofia da ação, mas nunca a gente deve pensar que essa é uma perspectiva unânime, né? Ela talvez seja uma perspectiva majoritária, mas sempre, nenhum desses pontos em filosofia são pontos pacíficos, né? A gente sabe que quase todos os pontos geram discussão entre os filósofos. Então, há uma abordagem um pouco mais naturalista sobre ações. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente quer que aquelas teorias que a gente vai desenvolver sobre as ações humanas, elas estejam de acordo, ou sejam coerentes com o nosso melhor conhecimento no momento, que é geralmente considerado que é o conhecimento científico. Então, quando eu digo assim, olha, a filosofia da ação, ela é distinta de psicologia, neurociência, claro, ela é distinta, mas não quer dizer que elas não dialoguem, né? Então, quando você estuda a filosofia da ação, muitas vezes você vai ler alguma coisa de psicologia empírica ou de neurociência para ajudar a contribuir com a reflexão a respeito das ações. Então, assim, o que é a filosofia da ação propriamente? É uma área um pouco mais específica do conhecimento filosófico. Eu colocaria ela como um desdobramento da filosofia da mente. Então, eu estou dizendo aqui, eu estudo filosofia da ação, e a gente sabe que a gente não vê disciplinas de filosofia da ação nos cursos de filosofia, né? Talvez como uma optativa, né, ou eletiva, dependendo de como os cursos chamam. Mas, quando eu vou ministrar disciplinas, é muito comum eu dar disciplinas de filosofia da mente, por exemplo, né, porque essa é a minha grande área, né, então, as discussões sobre filosofia da ação vão estar dentro das discussões de filosofia da mente, mas são um pouquinho mais específicas. E não é que a gente começou a se interessar por ações muito recentemente, pelo contrário, né? A gente sabe que a filosofia está interessada em ações desde Aristóteles. Então, Aristóteles já escrevia sobre isso, a Ética Nicômaca, ele faz várias reflexões a respeito das ações humanas. Raciocínio prático, etc. Mas, mais recentemente, essa área do conhecimento se organizou como uma área do conhecimento em si, né, da filosofia. E isso ocorre mais ou menos em meados do século XX, né? Então, um dos grandes nomes da filosofia da ação é Elizabeth Anscombe, né? Ela escreveu Intentions, e ela começa, então, uma discussão bem mais específica voltada para as ações humanas, especialmente o que a gente chamaria de ações intencionais. Então, de modo geral, a gente, em filosofia da ação, está menos interessado em ações que sejam motivadas por emoção forte ou algo assim. A gente está mais interessado em ações que são motivadas racionalmente. Então, geralmente são as ações humanas que estão motivadas racionalmente e que a gente considera intencionais, né? Então, a gente poderia pensar que existe uma série de movimentos que a gente faz ao longo de um dia
que não são propriamente intencionais. Então, a gente não vai chamar de uma ação propriamente dita. Num primeiro momento, me parece, né, que a gente tinha uma discussão em filosofia da ação que estava um pouco mais próxima das discussões de filosofia da linguagem. Então, quando você pega esses autores que, em seguida, né, depois da publicação de Intentions, também estão muito envolvidos na discussão sobre ações, como Donald Davidson, Abraham Melden, Von Wright, eles têm uma discussão sobre ação que muitas vezes se aproxima de uma análise lógica da linguagem. Não exatamente como filosofia da linguagem, mas que emprestava algumas dessas ferramentas. Posteriormente, ou mais recentemente, né, nas últimas décadas, parece que a filosofia da ação olha menos para a estrutura de sentenças sobre ação e se aproximou mais das discussões próprias assim da filosofia da mente, né? Então a gente ainda faz, obviamente, análise conceitual, isso ainda é muito importante, mas a gente está muito interessado em estados mentais, do modo como a filosofia da mente concebe estados mentais, e a gente também se aproxima um pouco dessas discussões que eu chamei de empíricas, né, como as discussões envolvidas pelas ciências cognitivas. Mas então, finalmente, o que esse pessoal todo aí estuda, né? O que eles estão querendo saber sobre ações? O que tem de tão interessante para a gente se perguntar sobre ações? E é engraçado, mas acho que a principal preocupação, assim, o carro-chefe, né, da filosofia da ação, durante um longo tempo, foi, e em muitos sentidos ainda saber o que é uma ação, o que caracteriza uma ação como tal, o que faz de uma ação intencional. Então, essa é uma preocupação fundamentalmente metafísica, né? A gente quer saber sobre a natureza dessa coisa que a gente está se perguntando, sobre a ação. E isso pode parecer trivial, mas na verdade é muito importante para como a gente opera no mundo, como a gente concebe a nós mesmos, e inclusive para uma série de consequências, né, da nossa vida prática. Então, se a gente pensar um pouco sobre o que é uma ação, a gente vai dizer, poxa, mas né, é óbvio, uma ação é, sei lá, quando eu movo o braço assim. Tá, mas né, isso é simplesmente um exemplo de uma ação. Mas o que caracteriza isso como uma ação? O que faz disso ser uma ação? Então, a gente pode pensar numa oposição entre ações e aquilo que não é uma ação. Por exemplo, existe uma diferença, assim, grande entre eu estar segurando um copo e simplesmente desequilibrar ou, sei lá, tropeçar em alguma coisa e deixar o copo cair. Não foi uma ação minha, né? Eu não tive, ou pelo menos não foi uma ação intencional, né? Eu não tive nenhuma intenção e nenhuma razão para fazer isso. Se eu pensar que eu joguei o copo, aí a coisa mudou de figura, né? Aí realmente é uma ação intencional. Então, as ações, elas são importantes quando a gente opõe elas a justamente os movimentos que não são ações. Se eu reajo, assim, por um reflexo, né? Sei lá, um bicho, um inseto voa aqui na minha direção e eu simplesmente faço assim, a gente poderia se perguntar, poxa, mas será que isso é propriamente uma ação? Parece simplesmente um reflexo. E isso tudo, obviamente, se distingue de outros eventos no mundo que não são sequer ações, né? Não são sequer movimentos humanos ou de seres vivos, por exemplo. Se uma fruta, uma manga, cai de uma mangueira, a gente está olhando para um evento, a gente não está olhando para uma ação, a gente está olhando para o que acontece. E aí a gente começa a se perguntar qual é a diferença entre uma coisa e outra. Parece que são todos, se a gente usar um vocabulário do Donald Davidson, parece que são todos eventos, né? Eventos que ocorrem no mundo, né? Tanto o copo caiu, né? A queda do copo, quanto o copo que foi jogado, né? Arremessado, então o arremesso do copo, e a manga que caiu, ou seja, né? A queda da manga, são todos eventos que ocorreram no mundo. Então, por que a gente vai tratar um diferente do outro, né? E a gente tem duas razões para tratar de maneira diferente da outra, né? E aí a gente vai entrar num domínio que envolve uma outra questão
muito importante para a filosofia da ação, que é a pergunta que eu diria que guia grande parte das discussões em filosofia da ação, né? Então, o que é uma ação? É o carro-chefe, assim, é uma grande pergunta, mas ela gira muito em torno também das explicações que a gente dá para as ações humanas. Como é que a gente explica as ações humanas? E aí eu não quero dizer no sentido de que a gente justifica a ação após ela ter acontecido, no sentido em que a pessoa diz, puxa, mas você fez X coisa, eu tento dar uma justificativa. Não, a gente quer saber propriamente qual é a explicação, como foi que essa ação veio a acontecer. Então, a gente vai se dar conta de que isso é muito importante para a gente conseguir dizer o que é uma ação. Porque muitas das discussões sobre ações humanas, elas dependem da gente saber como é que a gente explicou a ação. Parece que, né, de acordo com muitos filósofos da ação, especificamente nesse momento estou pensando no Davidson. Então, parece que quando a gente pensa numa ação, a gente quer caracterizar uma ação, a gente pensa que a história causal da ação é muito importante, daquele evento. Parece que se alguns elementos fizeram parte da história causal daquela ação, ela pode ser bem caracterizada como uma ação intencional. Então, parece que se a gente envolve razões do agente para agir, se a gente envolve elementos como, no caso do Davidson, desejos e crenças, a gente vai ter propriamente uma ação. Então, a gente começa a poder distinguir da queda da manga, né, desse evento. Puxa, parece que não havia nenhum tipo de razão fazendo parte da história causal desse evento. Então, não é uma ação. E quando eu derrubei o copo? Bom, não, aí também foi sem querer, né? Eu não tinha nenhuma razão para derrubar o copo. Agora, quando eu arremessei o copo, aí sim, aí digamos que eu tivesse uma razão, digamos que eu tivesse o desejo de testar a resistência do copo e, enfim, a crença de que se eu arremessasse, né, seria um bom teste, digamos. Então, aí sim, eu produzi esse movimento, né, eu produzi essa ação por causa dessas razões. Se esse é o caso, então, parece que a gente começa a poder caracterizar, fazer uma distinção entre os eventos que ocorrem, os eventos que nos ocorrem, e o que a gente produz no mundo. Então, quando eu movo o meu braço, é diferente de quando alguém vem e move o meu braço, né? Eu tô fazendo esse movimento acontecer. Provavelmente eu tenho alguma razão para isso, né? Se a gente estiver concordando com o Davidson. E por que isso, sei lá, né? Por que a gente se interessaria por isso? Assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Qual é a relevância desse tipo de questão? Para que a gente precisa pensar nisso e estudar isso? E, bom, as razões são diversas para isso, né? A gente quer saber como é que a gente interfere no mundo, a gente quer saber que tipo de entidade nós somos, e parece que sermos agentes é uma parte fundamental do tipo de entidade que nós somos, mas para quem tem uma inclinação um pouco mais pragmática, também é uma discussão muito importante que vai desembocar em questões éticas, né? Então, a filosofia da ação também tem um diálogo com a ética. Por quê? Porque quando a gente pensa que a gente age, a gente pensa que a gente pode ser moralmente responsável por aquilo que a gente faz, né? Então, a filosofia da ação ela não se dedica a esse tipo de pergunta de qual é a boa vida, quais são as boas ações, se uma ação pode ser considerada boa ou ruim. Não, isso é um domínio da ética. Mas a filosofia da ação se pergunta o que é necessário para que para que um agente possa ser moralmente responsabilizado pela sua ação. Então, que tipo de ação essa precisa ser para que ela possa ser uma ação pela qual o agente é culpabilizado ou louvado, né? Então, a gente começa a se fazer esse tipo de pergunta e a gente começa também a se dar conta de que muitos dos filósofos que estão nessa discussão, eles estão interessados em discutir, muitas vezes, ações,
porque eles estão preocupados com responsabilidade moral, com esses critérios para responsabilização moral. E muitos deles estão preocupados com isso porque eles estão, na verdade, preocupados com a liberdade do agente. Em português, a gente costuma usar uma tradução que talvez seja um pouco esquisita, mas a gente está falando em ações livres ou não livres. Ou alguns preferem dizer vontade livre ou não livre, são duas coisas distintas, mas a gente usa o termo livre-arbítrio, né, quando a gente está discutindo esse tipo de questão. A gente pergunta se o agente teve livre-arbítrio ou não, né, se a ação é livre ou não. E muitos acham que o livre-arbítrio... Eita, tem alguém aqui usando uma moto de uma maneira barulhenta. Então, tem muita gente que acredita que o livre-arbítrio é fundamental, é um dos critérios para a responsabilidade moral. Então, passa a ser super importante a gente se perguntar se nós somos livres ou não, se nós agimos livremente ou não, né? E aí essa daí é uma das grandes disputas, é uma outra das grandes questões da filosofia da ação. E talvez seja uma das mais populares, né, que as pessoas mais ouvem falar. Então, essa discussão do livre-arbítrio, ela é uma parte bem grande das nossas discussões em filosofia da ação também. E a gente consegue imaginar por quê, né? Esse é o caso. E aí, claro, isso também tem desdobramentos, porque a maneira como a gente pensa sobre isso também pode influenciar fortemente como a gente pensa na nossa legislação. Então, filosofia do direito também tem um diálogo próximo com essas discussões sobre critérios para responsabilidade moral, porque critérios para responsabilidade moral finalmente podem ser entendidos também como critérios para imputabilidade legal, né? Então, essa também é uma área que há alguma aproximação. Às vezes eu dou alguma disciplina em filosofia da mente e vejo alguma parte que toca filosofia da ação no mestrado, algo assim. E quando a gente tem estudantes que vêm do direito, né, tem uma formação em direito, eles dizem, puxa, mas isso parece alguma coisa que a gente estuda também no direito. Eu digo, mas tem, né, uma relação, porque né, o direito também leu muitos desses autores, então por aí vai, né? Então, essas são questões que são muito importantes. São as únicas questões? Claro que não, né? Tem uma infinidade de desdobramentos em filosofia da ação, mas essas são as questões centrais, né? São as que aparecem fortemente para quando a gente pega, assim, no início, a gente começa a ler sobre filosofia da ação, essas são questões que se sobressaem, né? O que é uma ação, como a gente explica as ações humanas, e se nós somos livres, se temos livre-arbítrio. Uhum. Muito interessante. Eu fiquei pensando também, queria te perguntar sobre os diálogos que essa área da filosofia, que é bastante recente, né, desses autores que você cita, como que se relacionam com a tradição filosófica? Você citou Aristóteles, né, mas tem outros filósofos também, como é que é esse diálogo? Como é que se lê? Porque isso também implica uma outra forma de ler a tradição da história da filosofia, né? Sim, claro. Pois né? Essa é uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes essas discussões que estão um pouco centradas assim, nessa tradição analítica, elas tendem a não dialogar tanto com a história da filosofia. Mas isso não significa que não dialoguem, né? Por exemplo, tem um filósofo muito importante em filosofia da ação, que chama Alfred Milley. Eu fiz com ele o sanduíche do meu doutorado na Florida State University. E é interessante, se você olhar o currículo dele, ele começou como um estudioso de Aristóteles. Óbvio, né? Porque, quer dizer, talvez não óbvio, mas né, essa é uma discussão que vem desde o Aristóteles, né? E ele é considerado um dos grandes nomes em filosofia da ação hoje em dia. Se a gente pensar, assim, no que a gente chama de a teoria padrão da filosofia da ação, que é a teoria causal da ação, ela é fortemente atribuída a uma inclinação humeana, né? Porque existe essa interpretação de que pensar que os nossos estados mentais, como desejos e crenças, nos levam a agir, e essa seria uma conexão, levar a agir, nesse caso, significa algum tipo de conexão causal, é associado ao Hume.
Então, na verdade, os filósofos andaram pensando sobre ação ao longo de toda a história da filosofia. Se você pegar o livre-arbítrio, então, não, é difícil até pensar em quem não falou sobre isso. Bom, tem diversos, mas se você pensar o Kant, o Hume mesmo, né, Locke, Agostinho, né, começa, sim, Spinoza. sim, isso, filósofos medievais como Agostinho, Spinoza eu acho que tem até hoje repercussões da discussão dele sobre o livre-arbítrio. Então, não é que a filosofia da ação, hoje em dia, não olhe para esses teóricos, né? Eu acho que, na verdade, eles olham bastante para esse passado, né? Essa discussão. Aristóteles certamente aparece em muitas discussões. Essa perspectiva humeana, né, considerada o padrão da filosofia da ação, eu acho que estão bem presentes. O que talvez tenha acontecido é que há talvez a apresentação de uma maneira distinta, né, desses argumentos. Então há uma nova roupagem, há uma nova maneira de apresentar a discussão. Mas essa discussão sempre esteve aí. E é curioso, porque outro que também discutiu livre-arbítrio e que tem uma forte influência em muitas dessas discussões é o Kant, né? É curioso, porque no mestrado eu estudei o Paul Ricoeur, mas eu estudei justamente uma discussão em que ele dialoga um pouco com filosofia da ação, porque ele está dialogando com filosofia analítica. Então, é interessante ver isso, porque eu já li uma vez que o Paul Ricoeur era considerado o mais transatlântico dos filósofos continentais, porque ele buscava mesmo essa aproximação, né? Ele não via essa distinção entre analíticos e continentais, né? Tinha um diálogo, tem alguns diálogos dele com Searle, tem alguns diálogos com a filosofia da ação propriamente dita, né? No livro dele, Soi-même comme un autre, ele discute, né, a teoria da Ante como a teoria do Davidson. E é interessante, porque eu já tinha lido esses filósofos, e aí quando eu fui ler o Ricoeur, ele coloca questões que são muito pertinentes, né, sobre justamente, bom, por que essas pessoas não estão aceitando a solução que o Kant já deu para essa questão, né? E aí, é lógico, tem razões pelas quais eles não estão aceitando isso. Então, ele aprofunda essa discussão e é curioso porque eu consigo hoje em dia aproximar um pouco a posição do Ricoeur de posições que são mais contemporâneas em filosofia da ação. Mas ele chama atenção para um fato que eu acho bastante importante ressaltar, né, que a filosofia da ação, tratada dentro dessa tradição analítica, ela foca o seu interesse na ação discutida na terceira pessoa, nunca em primeira pessoa, né? Os filósofos da ação não estão analisando propriamente algo que eles fizeram, eles estão analisando algo que né? O sujeito fez. E geralmente são ações que já foram concluídas. Então, João jogou a pedra, né? Esse tipo de ação. Capitu trouxe 10 libras esterlinas do quarto, né? Então, parece que há um interesse especial nas ações já concluídas. E é lógico que isso tem suas próprias razões, né? Que é mais fácil de pensar sobre essas ações, uma vez que elas já estão concluídas. Mas também é interessante porque esse interesse que ele tinha, que o Ricoeur tinha um pouco mais sobre a própria pessoa, né? O soi-même, né? A primeira pessoa, ela não é um interesse assim que está tão esquecido em filosofia da ação, porque se você olha para as discussões mais atuais, mais recentes mesmo, tem algumas discussões que já estão bem mais focadas na sensação do próprio agente ao agir. Então, já leva em conta esse aspecto que a gente poderia chamar de fenomênico, né, da ação, da experiência do agente ao agir. Então, essa é uma parte super interessante. E aí também tem um diálogo forte com ciências cognitivas, porque é algo que dá para ler sobre os experimentos, né? Os neurocientistas também têm estado interessados nessa discussão, que é o que a gente chama de sensação de agência, né? Então,
a gente vê essas discussões, então a gente não deve pensar que só porque essa área foi organizada mais recentemente como uma área específica da filosofia, que essas discussões sobre ação elas não existiram, e nem que elas só existem na tradição analítica, né? Lógico que muitos filósofos ao longo da história refletiram sobre ação, sobre o livre-arbítrio, e inclusive os que não estão na tradição, no que a gente chama de tradição analítica. Talvez eu devesse, assim, falar um pouco quais são as principais teorias da ação, porque daí dá uma ideia um pouco mais clara, né, de como é que essas pessoas estão pensando sobre, sobre essas coisas que elas falam, né, o que é uma ação, como assim. Legal. Então, tem algumas maneiras distintas da gente explicar ações, né, eu vou começar falando sobre a ortodoxia, né, a teoria padrão. Então, essa teoria padrão, ela ficou muito famosa depois do Davidson. Não que ninguém nunca tenha proposto nada parecido, mas ele propôs essa formulação recente, né, da filosofia causal, né, teoria causal da ação. E essa é a proposta de que os nossos estados mentais, eles contribuem causalmente para a produção da ação. Então, o Davidson ele vai dizer que esses estados mentais são pares de desejos e crenças. E não precisa necessariamente ser desejo, mas geralmente algum estado conativo, né, algum estado motivacional. Então, a gente ele tem algum desejo, ele acredita em algo que o ajuda a situá-lo, né, sobre que tipo de ação vai permitir que ele alcance aquele objetivo, e o agente age. Então, aí a gente, geralmente em filosofia da ação, se gostam de uns exemplos bem bobos, né, como, a pessoa está com sede, né, ela deseja beber água, e ela acredita que indo até a cozinha, ela vai poder, enfim, encontrar água, e beber água. Então, a pessoa vai até a cozinha e bebe água. Então, obviamente isso é uma simplificação da teoria, mas a ideia geral é essa, né? E aí pode variar um pouco, né, como a teoria é apresentada, porque essa é uma proposta um pouco mais antiga, né, do Donald Davidson. Então, ele não levava em consideração tanto, especialmente no primeiro momento em que ele construiu a teoria dele, um estado mental que hoje em dia é considerado super importante para a produção das ações, que são as intenções. Então, ele não dava assim um lugar de destaque para esse estado mental. Mas a partir do Michael Bratman, isso mudou consideravelmente. Isso mudou consideravelmente. Então, passa-se a pensar que as intenções têm um papel super relevante na produção da ação e que esse é um papel de iniciar as ações, de coordenar as ações do agente com os seus planos, de planejamento para o futuro, de coordenar as ações do agente com outros agentes, de monitorar a produção da ação, ou seja, controlar a produção da ação. Então, você precisa ter uma intenção, digamos, para você conseguir coordenar os seus planos. Digamos que, por exemplo, né, a gente marcou essa conversa aqui, né, então tinha intenção de participar. Então, faz sentido que eu não tenha a intenção de fazer nenhuma outra coisa durante esse tempo que a gente está aqui conversando, porque senão vai ficar um pouco complicado, né? Eu não vou conseguir falar contigo sobre um tema em filosofia que me exige atenção e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, para eu conseguir executar essa minha ação de sentar aqui e conversar contigo, eu preciso estar com esse espaço aqui da minha agenda livre, eu preciso não ter a intenção de fazer nenhuma outra coisa. Então, isso significa que eu preciso ter a intenção de algumas coisas que eu precisava já, né, ter pronto nesse horário, eu preciso ter a intenção de fazê-las antes. Então, isso vai me ajudando a coordenar as minhas ações de modo que eu consiga executar, de fato, as intenções prévias que eu tenho, né? Normalmente se faz essa distinção, né? A gente tem intenções para o futuro e a gente tem intenções imediatas, né, para serem executadas naquele momento. Então, isso aí é importante, até mesmo porque ajuda o agente, segundo o Bratman, é uma das coisas que ajuda o agente a manter e a se organizar de acordo com uma certa racionalidade, né? Por exemplo,
Eu não posso ter a intenção de fazer duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo, porque se eu tiver essa intenção, bom, alguma coisa vai dar errado, né? Eu não vou conseguir estar conversando contigo agora e estar, talvez, não sei, cozinhando algum lanche ali para mim. Então, para eu conseguir fazer essa coordenação, eu preciso me dar conta desses empecilhos, né? O que é distinto, por exemplo, de outro estado mental, como desejar, né? Eu posso ter mais de um desejo ao mesmo tempo, eles podem até competir, né? Eu posso desejar estar aqui conversando contigo e desejar estar tomando um sorvete, porque está quente. Enfim, não há nenhuma incompatibilidade nisso, não há nenhuma irracionalidade nisso. Se eu tiver as duas intenções ao mesmo tempo, começa a ficar meio estranho, porque a intenção, ela significa isso, um compromisso com a ação, né? O agente agora está comprometido com aquela ação, ele vai empreender aquela ação, a não ser que algo ocorra, algo significativo para fazer com que ele revise seus planos. Então, a teoria causal da ação, ela tem essa proposta de que a gente tem estados mentais e são eles que contribuem causalmente para a produção da ação. A gente poderia dizer que contribuem de maneira suficiente para a produção da ação, né? Então, eu tenho esses desejos, eu tenho essas crenças, eu tenho a intenção, e isso causa a minha ação. Naturalmente, como toda teoria, ela encontra os seus problemas. Então, um dos problemas da teoria causal é que tem gente que vai dizer assim, puxa, mas como assim os estados mentais do agente causam ação? E o agente faz o quê? Né? Então, esse é o chamado problema do desaparecimento do agente, né? É a ideia de que o David Velleman, ele representa isso da seguinte maneira, como a teoria causal da ação nos coloca como se nós fôssemos um teatro, onde estados mentais estão interpretando os seus papéis, ou seja, causando ação, mas o agente não está fazendo nada. Então, esse é um estranhamento que a teoria causal da ação traz para alguns. Um outro problema, assim, também famoso com a teoria causal da ação, são os desvios na cadeia causal. Então, esse é um problema que parece um pouco com o problema de Gettier, se alguém já tiver ouvido falar. Mas é quando você tem uma cadeia causal na produção da ação e você chega à produção da ação, mas não por causa dos estados mentais, mas por algum evento fortuito, né, por sorte, ou por acaso, digamos assim. Então, um exemplo disso seria quando a pessoa... bom, tem esses exemplos famosos em filosofia da ação, mas eu vou tentar usar um exemplo um pouco diferente, né? Então, vamos dizer que a pessoa queira muito não sei, vamos pensar assim num evento bem padrão, né? Aquele em que o rapaz se ajoelha para pedir a moça em casamento. Então, ele quer fazer isso, mas ele tem intenção, então, de pedir a moça em casamento, pega lá sua aliança, mas ele fica, né? Ele quer ajoelhar e pedir ela em casamento, mas ele fica tão nervoso que os joelhos dele começam a tremer, ele fica fraco e cai no joelho no chão, né? Então, ele efetivamente fez o que ele ia fazer, mas não pela via causal que ele pretendia, né? Ele não se ajoelhou, ele caiu de joelhos. Então, não é uma ação intencional. Mas parece que satisfaz todos os critérios da teoria causal da ação, né? Porque ele tinha o desejo, ele tinha a crença de que essa era uma boa maneira de pedir a moça em casamento, ele tinha a intenção de fazê-lo, ele faz, mas não parece que é uma ação intencional. Então, esse aí também é um dos grandes problemas da filosofia da ação, né? O chamado desvio nas cadeias causais. E aí, lógico, então, aparecem as rivais, né, da teoria, que vão dizer, essa teoria aí não está boa o suficiente, agora a gente precisa propor alguma coisa diferente. Então, assim, talvez não faça muito sentido falar de todas as teorias, mas pelo menos, assim, algumas que são mais marcantes, né? Então, tem uma que chama teoria, a gente poderia traduzir como a teoria da causalidade do agente ou da causação do agente, que é a ideia de que estados mentais do agente são importantes, sim, para a produção da ação, mas não
causam a ação, né? Estados mentais são relevantes porque, enfim, são relevantes para o indivíduo, para o agente, no caso, ter as suas tendências para decidir fazer isso, fazer aquilo, mas não há nada na produção da ação que seja determinado por esses estados mentais. O que efetivamente causa a ação seria o próprio agente. Então, o próprio agente causa a sua ação. Então, tem filósofos que defendem esse tipo de teoria, como Timothy O'Connor, E.J. Lowe defendia um tipo um pouco diferente de causalidade, de causação do agente, a Nida Rumlin, também a Martina Nida Rumlin defende esse de posição, e é interessante porque endereça esse tipo de preocupação com quem está dizendo assim, puxa, mas né, na teoria causal da ação, o agente não estava fazendo muita coisa, nos estados mentais dele que fazia. Então, endereça esse tipo de problema. Parece que também não dá para acontecer desvio na cadeia causal. Então, responde esses pontos. Mas também é uma teoria que causa algum estranhamento, porque ela parece ser um pouco obscura. Né? Quando a gente pergunta assim, tá, o agente causou a sua ação, mas parece que isso a gente já sabia desde o começo. Então, como é que essa teoria está adicionando alguma coisa à explicação? Né? Que o agente causa a ação, a gente já sabia. A gente quer saber como, né? Como é que a gente explica isso? E aí eles vão, claro, né, eles não vão deixar por isso mesmo, né, eles vão dar alguma resposta. E eles vão dizer coisas do tipo, não, mas veja bem, o agente ele causa a sua ação porque é um tipo de causação, ou de causalidade, distinta da causalidade que existe entre os eventos. Né? Então, entre eventos é um tipo de relação causal, que é o tipo de relação causal que a gente vê amplamente no mundo. Mas quando a gente está pensando que o agente causa a sua ação, é um outro tipo de relação causal. É o que eles chamam de causação ou causalidade de substância. Então, é a substância agente que diretamente causa a ação. E aí, lógico, eles estão se envolvendo em um outro problema, né? Porque daí as pessoas vão perguntar, certo, mas, né, que tipo de relação causal é essa? Parece que estamos pensando aqui numa causalidade sui generis, só para responder esse problema. E aí você deve imaginar, né, litros e litros de tinta são derramados para resolver esse tipo de questão. Né, a discussão, ela é uma discussão ativa e até hoje persistente. E tem ainda uma outra teoria que talvez valha a pena mencionar, que é a teoria volicionista, que é aquela que nos diz que, na verdade, a ação do agente é uma ação mental, digamos assim, né? A ação do agente é da formação da sua volição, ou seja, da sua vontade de agir. E aí a volição é um tipo de estado mental muito específico e próprio dos agentes. Então, o agente, quando ele, não sei, está com sede, ele forma essa volição, que na verdade é o seu estado mental, de beber água. E isso gera, então, consequências da ação, que é o movimento do corpo de ir lá e beber água, né? Então, esses volicionistas, eles também estão respondendo à teoria causal da ação. Por quê? Porque essa volição, ela não é causada por estados prévios do agente também. Então, ela evita os mesmos problemas que a teoria da causalidade do agente evita, que eram os problemas que estavam incomodando na teoria causal da ação. Né? Você tem esse estado volitivo, que é, na verdade, a ação do agente. E ele surge, geralmente, né, e é lógico, essas teorias elas variam muito, elas são muito plurais, mas geralmente esses estados volitivos, eles não são causados, né? Eles simplesmente surgem, né? São uma manifestação do agente. Então, normalmente a maneira que eu tento pensar isso é que a teoria causal da ação, ela tem uma proposta que é reducionista, porque ela está reduzindo o papel do agente aos seus estados mentais, reduzindo o papel do agente na produção da ação, aos seus estados mentais. As outras teorias, elas são antirreducionistas, porque elas propõem justamente não reduzir o papel do agente a outros estados,
o papel do agente é preservado como irredutível, né? Na teoria da causalidade do agente, é o próprio agente que causa a ação, e na teoria evolucionista, então, é a volição do agente, mas a volição do agente já é a ação do agente, então já é o que o agente simplesmente faz acontecer no mundo. Embora não seja um evento causado, é a ação do agente, que, enfim, resulta em movimentos. Então, como dá para perceber, essas são discussões bastante metafísicas, né? A gente está discutindo realmente o que são as relações causais entre esses eventos, que tipo de entidades estão envolvidas na produção de uma ação. Será que a gente pode chamar de produção? Porque se não é causal, então já não é produção, né? Então, vão ter teorias que não vão falar em produção da ação, vão falar em acontecer, né, fazer acontecer a ação. Então, é uma discussão, assim, que realmente é bastante focada nesses aspectos mais metafísicos das ações humanas. Muito legal, Beatriz. Eu estava dando uma olhada no seu mestrado, né? Que é sobre e você também contrapõe. Ele é um outro autor, que é o Strawson, que eu achei bem interessante também. E o Riquet tem aquela teoria da narrativa, né? Se você puder falar um pouquinho desse debate também, do seu mestrado, por favor. Nossa, direto do túnel do tempo. Pois é, enfim, quando eu estava interessada no mestrado, eu estava um pouco mais interessada, eu vou falar em linhas gerais, então, né, um pouco mais interessada nessa discussão do tipo de entidade que é o agente, né, então, estava interessada em saber que tipo de entidade é essa que produz as ações, e talvez em algum sentido eu sempre tenha estado muito interessada nesse tipo de discussão, porque quando eu fui fazer o doutorado, eu estava interessada no desaparecimento do agente, né, então, que tipo de entidade precisa ser o agente para que a gente possa continuar pensando que a gente, enfim, que a gente produz as nossas ações, que somos agentes, né? Então, que tipo de entidade tem que ser essa? Então, quando eu estava interessada nisso, né, o Strawson, por exemplo, ele tem essa discussão sobre o que são as pessoas, né? Ele tem individuals, né? Ele discute, né, o que é uma pessoa, e aí ele tem algumas características, né, que são atribuídas às pessoas. Ele tenta identificar que tipo de atribuições a gente pode fazer, né, às pessoas, por exemplo, atribuições que são próprias do que a gente chama corpo, atribuições do que são próprias do que a gente chama de a pessoa mesmo, né. E o Ricoeur, ele tem essa observação, né, de que quando essas discussões se apresentam na tradição analítica, elas parecem que não são situadas, né, na primeira pessoa, elas são observadas a partir de uma perspectiva de terceira pessoa. Então, ele faz uma crítica a essa proposta do Strawson, tentando localizar a noção de pessoa como a noção enfim, em primeira pessoa, né, com uma pessoa que, na verdade, tem um corpo, que tem uma perspectiva de mundo. Então, ele tenta aproximar essas discussões que são talvez mais próximas da fenomenologia, dessa discussão um pouco mais, talvez, que envolve um pouco a análise de linguagem também do Strawson, né? E aí, o que eu achava interessante é justamente de que, quando ele vai se aproximando da filosofia da ação, porque ele não está simplesmente discutindo pessoas, né? Na verdade, o Ricoeur, ele tem um interesse mais ético, né, nessa discussão também, mas, assim, no recorte que eu estava interessada no meu mestrado, quando ele vai discutindo essa noção de pessoa, ele vai também aproximando da noção de agência, né, porque, enfim, nós somos agentes, e quando é isso, para você entrar numa discussão de ética, você tem que lembrar que a gente está agindo. Então, quem são essas pessoas que agem, né? São os agentes. Tá. Então, o que é uma ação? O que caracteriza os agentes como tal? E aí ele entra nessa discussão também com a Anscombe e com o Davidson, dizendo, puxa, mas, né, a gente está olhando para ações em terceira pessoa, olhando assim para ações que já aconteceram, que foram feitas por outras pessoas, e as nossas próprias ações, né? Então, ele vai tentar construir uma discussão em que o agente, ele
se caracteriza como tal pela sua própria construção narrativa, né, como agente. Então, é uma construção de quem você é por meio das suas ações. E é claro, isso é uma simplificação grosseira do que o Ricoeur está dizendo, mas ele passa por pontos muito interessantes, né, desse diálogo dele. Inclusive, alguns pontos que talvez ele se aproximasse um pouco, eu pelo menos penso que ele poderia ser aproximado dos filósofos que eu caracterizei como da causalidade, ou da causação do agente, porque em algum momento ele também passa um pouco pela discussão do livre-arbítrio. E quando ele entra nesse debate, ele diz, poxa, mas por que é que a gente não está lembrando do Kant, né? Por que esses filósofos contemporâneos não estão lembrando do Kant quando eles falam de livre-arbítrio? Porque a gente poderia resolver essas discussões mais facilmente. E aí ele entra com a sua própria proposta também, né, de que o agente ele tem um poder de produzir ação, né, e esse poder de produção da ação enfim, uma manifestação da liberdade, né? Então, se aproxima um pouco dessa discussão, eu acho que estaria mais próximo de teóricos da causalidade do agente. E esse, no fim das contas, é também um dos grandes debates da filosofia da ação, porque quando você pensa, tudo bem, mas como assim por que a gente pensaria que a gente não é livre, né? Então, acho que essa aí é a primeira pergunta que alguém que assiste, sei lá, nunca leu sobre isso e assiste o que eu estou falando, pode se perguntar, mas, né, do que ela está falando? Por que a gente não seria livre? Eu, obviamente, sou livre. E não parece que é assim, né, para esses filósofos, não parece que seja tão óbvio. Então, tem uma longa tradição em filosofia que discute se nós somos livres ou não. E uma das maneiras que a gente caracteriza isso atualmente, que essas caracterizações também mudaram ao longo do tempo, antes você podia ver algumas discussões sobre como os agentes são determinados pelo meio no qual eles vivem, e, enfim, que tipo, então, de ação eles vão ser capazes de produzir, se eles são influenciados, sei lá, pela sua, não se dizia genética, mas, sei lá, pela sua hereditariedade, né, se dizia, pela sua hereditariedade e o meio, né, no qual a pessoa viveu. Mas hoje em dia a gente não coloca o problema dessa maneira, a gente coloca como um problema do determinismo. Então, o que é o determinismo? Determinismo é a tese, e aí tem diferentes maneiras de caracterizar o determinismo, mas eu vou tentar simplificar e dizer que o determinismo é a tese que diz que, considerando que todos os eventos no mundo, eles são eventos que ocorrem causados por eventos anteriores, então todos os eventos são produzidos por uma relação causal, essas relações causais, em tese, são regidas por leis, né? Então, a gente pensaria que essas relações causais, elas regidas por leis, a gente consegue prever, por exemplo, se a gente conhece os eventos que estão acontecendo agora, a gente consegue prever o que vai acontecer em seguida. Então, a ideia é que as leis da natureza, assim, colocando de uma maneira bem simples, as leis da natureza somadas aos eventos do passado, né, aquilo que já aconteceu, resulta em eventos que necessariamente vão acontecer, que já estão determinados a acontecer, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, puxa, mas, né, realmente, isso parece ser um problema. Se o que está acontecendo agora causa o que acontece depois, mas não é que causa qualquer coisa, é que há leis que já vão reger o que vai acontecer. Então, pera, será que a gente escapa dessas leis ou a gente está no meio, a gente está misturado nessa ordem do mundo, do universo? E a gente poderia começar a se perguntar, né? Puxa, mas e as minhas ações? Se são eventos que são causados, opa, pera lá. Então, as minhas ações estão determinadas? E essa é, assim, de maneira simplificada, a discussão sobre o livre-arbítrio. A gente vai se perguntar, ok, se a tese do determinismo for verdadeira, e isso a gente não sabe, né, se ela é verdadeira ou não. Há quem diga que depende da física, há quem diga que, na verdade, é um problema metafísico, mas isso nesse momento não é tão importante, né? Então, se a gente tem esse problema da tese do determinismo, a gente começa a se perguntar
E a liberdade humana, ela é compatível com a tese do determinismo ou ela é incompatível com a tese do determinismo? E aí vão surgir as diferentes orientações teóricas, né? Vão ter teóricos que vão dizer, filósofos vão dizer, não, imagina, né? O livre-arbítrio é completamente incompatível com essa ideia. Se o determinismo for verdadeiro, então a gente não é livre, né? E aí, dentro dos incompatibilistas, vão ter os libertistas, que vão dizer, olha, gente, mas a gente é livre, né? A gente sabe que a gente é livre. Eu estou aqui fazendo o que eu quero, né? Assim, de acordo com o que eu decido. Então, a gente é livre. Se a gente é livre, por exemplo, Peter Van Inwagen é um desses autores, ou o próprio Timothy O'Connor é um desses autores, né? Se a gente é livre, então o determinismo é falso, né? Eles vão dizer esse tipo de coisa. E aí tem aqueles que vão dizer, não, imagina, né? Assim, faz todo sentido que o determinismo seja verdadeiro. E ele é incompatível mesmo com a liberdade humana. Então, na verdade, está todo mundo determinado, tá? As ações humanas são determinadas. Por exemplo, Galen Strawson defende esse tipo de perspectiva. E tem também aqueles que são compatibilistas. Ou seja, eles acham que o livre-arbítrio é compatível com o determinismo. E com a tese do determinismo. Então, esses compatibilistas, eles vão propor que a tese do determinismo pode ou não ser verdadeira, e isso não é uma ameaça para o livre-arbítrio. Então, por exemplo, Harry Frankfurt tem uma proposta nesse sentido, e a gente pode pensar que, na verdade, a maneira como essas pessoas vão propor esse tipo de abordagem ela depende muito fortemente de como se concebe livre-arbítrio, e a gente entra novamente numa discussão de análise conceitual, né? O que se entende por livre-arbítrio, por que uma concepção é mais adequada que outra, mas, enfim, né, o que eu estou tentando mostrar é só o panorama de um debate, mas esse é um debate também que existe e que é bastante forte em filosofia da ação, e que, só para completar esse ponto, é uma discussão que também fica muito divertida e interessante em tempos mais recentes, porque ela também tem um diálogo forte com discussões em neurociência. Então, tem experimentos que são feitos e que às vezes parecem contribuir para um lado do debate, e outras vezes parecem contribuir para o outro lado do debate, e aí os filósofos começam a ler experimentos de neurociência, né, os artigos publicados sobre esses experimentos, e eles começam a apontar agora problemas filosóficos no experimento, né? Eles vão dizer, não, peraí, mas essa interpretação aqui, ela não está adequada, porque essa pessoa não entendeu bem o conceito de intenção. E aí, então, começa esse vai e vem, porque a neurociência contribui para essa discussão, mas aí parece que a filosofia também pode contribuir para um polimento conceitual, ao menos, na neurociência, a interpretação dos resultados, e vira um diálogo bem interessante. Muito bom, Beatriz, gostei muito da conversa, vários assuntos aí a gente percorreu, né, dentro da filosofia da ação, um campo bastante amplo também, interdisciplinar, dialoga com autores da tradição, com as ciências atuais, muito interessante, gostei muito, e só tenho a agradecer e costumo pedir para deixar uma última colocação aí, caso você queira dizer mais alguma coisa, e sempre agradecendo a sua presença aqui. Tá bom, muito obrigada por ter me convidado. Na verdade, eu acho que no momento que a gente está vivendo, né, são tempos tão complicados, eu acho que a discussão de filosofia é algo realmente muito importante e se torna ainda mais importante quando ela tenta se abrir para o público em geral. Eu acho que esse é um trabalho legal que o canal tem feito, que é tentar aproximar a filosofia do público, né? Porque mais do que propriamente esses temas específicos que a gente estuda, que são de fato muito importantes, eu acho que é importante que a gente pense que o papel da filosofia na sociedade é fundamental, porque traz para as nossas reflexões essa atitude crítica, né? Esse raciocínio crítico sobre as inquietações que nos consomem a cada momento como pessoas que vivem em sociedade, que estão tentando viver os problemas, né, que a gente vive em sociedade. Então, acho super legal que a gente tenha essa oportunidade, essa janela
para discutir não só as nossas pesquisas, mas também mostrar o quanto essas discussões elas são discussões fundamentadas em diálogo, argumentação e raciocínio crítico mesmo desses temas. Então, obrigada pelo convite. Só eu que agradeço, Beatriz, e também para todo mundo que assistiu a gente aqui. Deixem os comentários, né, para a gente saber o que vocês estão achando, para a gente continuar depois a conversa também. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.